Do Lu da Lu. Volume 7. Capítulo 44. O segundo estágio do treinamento do Grande Mestre. Mas tudo isso ainda era partindo do princípio de que Xiao Wu estaria facilitando. De outra forma, isso não resultaria em apenas simples deslocamentos. Embora o poder espiritual de Xiao Wu ainda não estivesse num nível de pureza o suficiente para conseguir quebrar cada um dos ossos do seu corpo sem matá-lo, a dor dos deslocamentos era ainda mais insuportável. Mesmo depois de se recuperar, eles ainda deixariam um dano permanente. Nesse instante, sucessivos passos ecoaram, gradualmente se aproximando. A dona daquele ninho de galinha disse que o Bule levou uma jovem senhorita nessa direção. Aquele cara, não pode ser que ele tenha encontrado um pedaço de boa qualidade e pretenda comê-lo sozinho? O locutor tinha uma voz muito grave e magnética, o padrão de ouro para um barítono. Se alguém apenas ouvisse a sua voz, talvez para mulheres de 30 anos ou mais ele teria uma atração irresistível. Esse cara com certeza age por si só, agora ele ainda nos tem indo procurar por ele. Lao Yi, o lugar no qual você me levou hoje é excelente, especialmente aquela pequena irmã de meia calça, apenas um olhar iria fazer as pessoas babarem. Se falando da primeira voz como incomparavelmente agradável, então essa segunda voz era o outro extremo, rouca como o grasnado de um pato. Somando ao conteúdo vulgar, ela imediatamente dava às pessoas um tipo de sensação nauseante como cair em uma pilha de moscas. Ouvindo essas duas vozes, Bule de repente acordou de sua semi-consciência. Felizmente, sua mandíbula não havia sido deslocada, com dificuldade ele condensou um pouco de poder espiritual, forçando sua mente a gritar. Lao Yi, Tian Dia ao quadrado. Eu estou aqui. Aquelas duas vozes fofocando agora há pouco de repente pararam, seguido pelo som de passos apressados. Muito rapidamente, duas figuras chegaram diante de Bule. É você Bule? O agradável barítono não se atreveu a falar com confiança. Vendo claramente com a luz da lua, essa pessoa era alta, com ombros amplos e sólidos. Embora seu longo cabelo estivesse desgrenhado, isso gerava uma aura um tanto selvagem, mas o que chamava mais atenção eram seus olhos, um par de pequenos e extremamente estreitos olhos, parecendo que eram apenas pequenas fendas. Se vistos de frente, seria muito difícil dizer se eles estavam abertos ou fechados. Somando ao efeito dos seus olhos grandes e inchados, era ainda mais fácil de não perceber aquelas pequenas fendas. Apenas esse pouco destruía perfeitamente a impressão da sua voz de barítono. Bule, como é que você acabou desse jeito? A outra pessoa rapidamente se agachou ao lado de Bule. Embora sua face tivesse uma expressão concentrada, sua aparência era ainda mais desprezível do que a do Bule e a do barítono. Colocando sucintamente, além do cabelo que ainda poderia ser considerado ordinário, não havia basicamente nada de normal sobre ele. Seu corpo inteiro era tão magro que parecia que só havia ficado o esqueleto. Seus olhos eram inesperadamente muito grandes, mas amarelos, cintilando com uma luz turva. Um par de bigodes de rato tremia quando ele falava. Os pés de galinha nos cantos de seus olhos pareciam capazes de simultaneamente matar um grupo de moscas até as matar. Esses dois aparecendo agora diante de Bule pareciam ter a mesma idade que ele. Agora as expressões distraídas dos dois já haviam desaparecido, assumindo faces sérias. Ambas as mãos do homem levemente robusto rapidamente passaram por todas as partes do corpo de Bule, de tempos em tempos amaldiçoando, em seus olhos amarelos já havia um pouco de vermelho. Realmente maltratado severamente. Dessa vez o Bule acabou miserável. Sem dúvidas os 4 membros estão deslocados. 5 costelas e 4 ossos também estão quebrados. 3 vértebras cervicais estão fora do lugar e rachadas. Ele vai precisar de vários meses para se recuperar. O mais importante, a coisa do Bule foi cozida. Cozida? Tian Dia, o que você está dizendo que foi cozido? O barítono chamado Lao Yi estava chocado. O desprezível pequeno homem Tian Dia deu um sorriso torto. Você não consegue sentir esse cheiro de frango assado? Dessa vez as perdas do Bule foram muito grandes, os ossos podem se recuperar, mas esse frango assado. Enquanto falava, Tian Dia ergueu sua mão direita, junto de uma bela luz verde cintilando. Uma afiada lâmina já havia surgido em sua mão. Ao mesmo tempo em que ela apareceu, também surgiu um total de 5 anéis de espírito. Um branco, 2 amarelos, 2 roxos. Embora os atributos dos anéis de espírito fossem comuns, ele era um verdadeiro rei espiritual ao cubo com poder espiritual acima do 50º nível. A lâmina afiada em suas mãos era uma lâmina quebrada elevado a 4, aparentemente quebrada rente à cintura. A lâmina da faca tinha aproximadamente 4 dedos de largura, do cabo até a parte quebrada tinha um Xi e 2 kun de comprimento elevado a 5. O cabo da faca tinha 8 kun de comprimento elevado a 6. Na cintilante luz verde, ela era um poderoso espírito ferramenta de um mestre dos espíritos de batalha. Bule, nós o deixamos desapontado. Se nós não tivéssemos vindo procurar logo, talvez tivesse sido ainda pior. Na luz verde, a mão balançou a lâmina, com um pequeno som, alguma coisa pareceu cair no chão. Estranhamente, Bule não fez nenhum som, mas seus olhos se encheram de lágrimas de humilhação e ódio. Eu preciso me vingar, eu preciso me vingar, eu preciso tornar a vida deles pior do que a morte. Os 7 dias de descanso passaram muito rapidamente e o dia em que as aulas começavam de novo finalmente chegou.
Vários dias haviam se passado desde o dia em que vários deles se esgueiraram para fora para acabar com o estranho tio vulgar Boulet, e gradualmente esse assunto desapareceu de suas memórias. Exceto por Mahon Guijun, nenhum dos outros sabia sobre o frango assado de Boulet. Mahon Guijun também estava se contendo bem por causa desse assunto. Ele não havia ido de novo à cidade Suotu nesses vários dias de folga. As erupções do fogo cruel pareciam ter sido suprimidas pelo intenso exercício. Após comer o café da manhã, quando o familiar sino do início das aulas tocou, Tang San e os outros pontualmente chegaram na grande área. Naquele dia a luz do sol estava especialmente brilhante, o céu azul sem nuvens até onde a vista alcançava. Embora ainda estivesse cedo, a luz do sol já estava queimando um pouco. A sombra do grande mestre foi alongada pela luz do sol, parado ali com as mãos cruzadas em frente ao peito, esperando os 7 se alinharem. Desde que eu cheguei aqui e comecei a ensiná-los até agora já se passaram 3 meses. Sob a supervisão e auxílio dos professores, seus corpos já têm um pouco de fundação. Mas se vocês querem se tornar mestres dos espíritos extraordinários, isso ainda está longe de ser o suficiente. Era digno de nota que, nos prévios 3 meses de treinamento demoníaco, os outros professores não ficaram parados. Na primeira vez em que Mahon Guijun relaxou, eles descobriram que os professores estavam secretamente o supervisionando ao longo da rota de treinamento. As consequências do relaxamento de Mahon Guijun daquela vez diretamente levou a todos eles treinarem 50% mais duro por 3 dias. O grande mestre desde o início havia implementando a política de punição coletiva. Uma pessoa errava, todos sofriam. A vassoura era uma entidade. Consequentemente, começando por hoje, vocês vão avançar para o segundo estágio da sua educação. De acordo com o Flender, vocês já foram para a grande arena espiritual de Suotu e lá é onde vocês irão receber sua educação por algum tempo. Dessa vez a educação não terá um tempo limite. Assim que vocês conseguirem obter um distintivo de lutador espiritual de prata é que o treinamento acabará. Dessa vez eu vou arranjar para vocês ficarem na pousada mais perto da grande arena espiritual. Vocês vão prover as acomodações e a hospedagem por si mesmos. Contanto que vocês tenham a habilidade, o seu rendimento da grande arena espiritual deverá ser considerável. Ouvindo as palavras do grande mestre, os estudantes simultaneamente soltarão a respiração. Ir à grande arena espiritual sempre seria mais relaxante do que o treinamento demoníaco do grande mestre. Mas vocês devem se lembrar, obter um distintivo de lutador espiritual de prata não está limitado a batalhas espirituais de 1 versus 1. Vocês devem obter simultaneamente um distintivo de lutador espiritual de prata nas batalhas espirituais de grupo. Vocês vão lutar como os 7 demônios da Shrek. As lutas de grupo não apenas resultaram em pontos pessoais para cada um, mas ao mesmo tempo elas irão garantir pontos de grupo. Isso é algo que as lutas de 2 versus 2 não têm. É claro que se vocês quiserem obter o título de lutadores espirituais de prata mais rápido, eu não irei impedi-los de formar combinações livremente para entrar nas lutas de 2 versus 2. Mas eu tenho algumas restrições que vocês devem manter em mente. Primeiro, vocês não devem revelar suas faces ou nomes para os oponentes nas lutas espirituais. Todos terão de lutar com codinomes. Segundo, incluindo o Tang San, ninguém pode usar armas ocultas. Terceiro, quer vocês vençam ou percam, todos os dias cada pessoa deve lutar pelo menos 2 vezes. Oscar disse reclamando um pouco. Grande mestre, eu e a Ning Hongrong somos mestres dos espíritos do sistema auxiliar. Nós também precisamos obter distintivos de lutadores espirituais de prata? O grande mestre disse calmamente. Talvez, vocês podem escolher o tipo de treinamento que vocês fizeram antes, até os outros obterem seus distintivos de lutadores espirituais de prata. Grande mestre, eu de repente percebi que a sua decisão de nos mandar para competir na grande arena espiritual para obter verdadeira experiência de combate é brilhante. Considere que eu não disse nada agora há pouco. Ning Hongrong originalmente pensou em chamar atenção para o mesmo problema. Vendo Oscar se enroscando com isso, ela não pôde evitar se alegrar internamente, gargalhando ao lado. O grande mestre sempre passava como um trovão e se movia como o vento elevado a 7. Após deixar todos os 7 estudantes simplesmente colocarem suas coisas em ordem, ele imediatamente os levou para fora, saindo para a academia Suotu. Viajando junto com eles ainda havia 2 velhos conhecidos dos estudantes, os 2 diretores originais da academia, a coruja de 4 olhos Flender e o imóvel rei brilhante Zhao Wuji. Os outros 3 professores ficaram para trás para cuidar da academia. Flender não pôde evitar admirar grandemente a decisão do grande mestre. Com os estudantes vivendo na cidade Suotu, cuidando de suas próprias despesas, a academia naturalmente não teria de sofrer nenhuma pressão. Mas ele, junto de Zhao Wuji e do grande mestre, poderiam morar em sua loja e supervisionar o progresso diário de combate dos estudantes. As lutas na grande arena espiritual eram todas conduzidas ao anoitecer. Um grupo chegando à cidade Suotu iria primeiro encontrar uma hospedaria comum para ficar perto da grande arena espiritual. Como resultado de ficar perto da grande arena espiritual, embora elas fossem consideradas comuns, o preço ainda iria ser o dobro dos outros lugares. É claro que para os estudantes com um salário de pelo menos 10 moedas de outro, ou até 100 moedas de ouro, isso ainda não era um fardo. Afinal, ainda não havia tantos lugares tão caros quanto aquele hotel rosa. Após arranjar as hospedagens para os estudantes, o grande mestre chamou todos os 7 para o quarto de Tang San.
No presente vocês podem se juntar livremente e escolher participar em qualquer tipo de luta espiritual. As lutas de 1 versus 1 e 2 versus 2 começam antes na grande arena espiritual. Embora as batalhas de grupo sejam separadas das outras duas, elas começam relativamente tarde e também atraem o maior número de espectadores na grande arena espiritual. Com os horários de início escalonados, eles também podem vender ainda mais tickets. Todos os dias vocês devem participar em uma batalha de grupo. Para outra luta vocês podem escolher livremente por si mesmos. Eu também não os impedirei se vocês quiserem participar em 3. As pré-condições são que vocês entendam adequadamente a condição do seu próprio poder espiritual. Quando o grande mestre parou de falar, Oscar imediatamente olhou na direção de Dai Mubai com uma aparência lamentável. Chefe Dai, seria melhor se nós participássemos numa de 2 versus 2 juntos. O que você acha disso? Embora eu tenha acabado de alcançar o 30º nível, minhas habilidades de auxílio devem ser capazes de assisti-lo. Se não, eu não sei como eu irei conseguir juntar pontos o suficiente para um distintivo de lutador espiritual de prata em toda a minha vida. Dai Mubai parecia distraído. Sua intenção original era participar nas batalhas espirituais de 2 versus 2 com Azu Zukin, ou talvez se juntar às de 1 versus 1 sozinho. Vendo o olhar suplicante do Oscar, após pensar sobre isso, ele acabou assentindo. Tudo bem. Discutindo força de luta entre os 7, claramente Dai Mubai e Tang San eram os mais fortes. Oscar logo se aproximou de Dai Mubai. O olhar de Ning Hongrong imediatamente se virou para Tang San. Num tom íntimo. Terceiro irmão, você quer me ajudar? Tang San pareceu distraído por um instante. Mas eu já formei a combinação 3-5 com a Xiao Wu. Ao lado Ma Hongijun rapidamente se aproximou. Hongrong, o que você acha de mim? Eu quero me juntar às de 2 versus 2 com você. Você, apenas esqueça sobre isso. Ning Hongrong olhou para o gordo descontentemente. O grande mestre de repente falou. Não, eu sugiro que você realmente forme uma combinação de 2 versus 2 com o Ma Hongijun. Ning Hongrong perguntou confusa. Por quê? O grande mestre disse calmamente. Porque o seu nível e o do Tang San são diferentes. Quando participando na de 2 versus 2, se um dos mestres dos espíritos tiver alcançado um nível maior, então ele deve participar numa luta de nível maior. Tang San já alcançou o 30º nível, mas você ainda está nos 20º níveis. Se vocês cooperarem para participar nas de 2 versus 2, então vocês terão de participar nas lutas de 30º nível. Geralmente falando, para mestres dos espíritos vindo para lutar na grande arena espiritual, apenas se a confiança deles for extremamente grande ou se seus espíritos tiverem uma grande vantagem eles irão participar em lutas maiores do que os seus níveis. As lutas do 30º nível são naturalmente a mesma coisa. Embora o espírito do Tang San seja extraordinário, participar nas lutas de 1 versus 1 pode ser meramente possível, mas se adicionando você, embora o seu espírito pagode de porcelana dos 7 tesouros seja o mais poderoso tipo de espírito auxiliar, no momento ele ainda não é o suficiente para compensar a diferença entre ele e 2 oponentes acima do 35º nível. Mas você e Ma Hongijun participando juntos é diferente. Ele já está no 28º nível, a vantagem do espírito dele também não é insignificante. Somando ao seu suporte, as chances de vitória podem alcançar mais de 70%. Embora Ning Hongrong não estivesse disposta em seu coração, ela não tinha escolha a não ser admitir que o grande mestre estava certo. Mas no final ela ainda não escolheria Ma Hongijun e seu olhar se virou para Zhu Zukin. Sétima irmã elevado a 8, vamos cooperar. O que você acha disso? Certo. Zhu Zukin respondeu ainda muito simplesmente. Aos olhos de Ning Hongrong, embora o poder espiritual de Zhu Zukin fosse um nível menor do que o do Ma Hongijun, sua cooperação era claramente melhor do que a da com alguém cuja pressão do fogo cruel estava constantemente crescendo. Quando lutando em 2 contra 2 ela não queria ficar flertando elevado a 9 com o companheiro de lutas ao seu lado. Ma Hongijun reclamou. Hongrong, você ainda está me discriminando. Eu protesto. Ning Hongrong gargalhou, aplicando sua estratégia gentil e suave. Quarto irmão, você é tão forte. Não seria uma pena eu você se juntar a mim na de 2 contra 2? De qualquer forma você tem certeza de que pode ganhar a de 1 contra 1, certo? A imunidade de Ma Hongijun para mulheres bonitas era originalmente muito pequena. Vendo um meigo sorriso na face de Ning Hongrong ele não conseguia contestar e só podia aceitar a realidade. Como vocês escolherão participar é responsabilidade de vocês. Eu vou lhes dar isso, a menos que não haja pessoas ao redor, as usem quando estiverem nas lutas espirituais. Ao mesmo tempo, quando falando no estágio, vocês não devem deixar o oponente saber a sua idade. Enquanto falava, o grande mestre tirou 7 máscaras há muito tempo preparadas de dentro de uma ferramenta espiritual em forma de bracelete. As máscaras eram muito familiares para todos eles, exatamente o símbolo da Academia Shrek, a imagem do monstro verde Shrek. Dai Mubai pegou e colocou a máscara sobre sua face. Embora o trabalho fosse comum, após ser encaixada na face, ela só revelava os olhos, nariz e boca, e não era um verdadeiro incômodo. Quando participando nas batalhas de grupo, vocês irão como o grupo 7 demônios da Shrek. Quando participando nas suas próprias lutas, vocês podem nomear por si mesmos as combinações de 2 versus 2. Para as de 1 versus 1, eu vou dar a cada um de vocês um nome, usem esse apelido para competir.
Contanto que vocês expliquem isso quando se inscrevendo, seus nomes reais não irão aparecer na arena espiritual. Todo mundo conseguia entender a intenção do grande mestre. Eles eram afinal muito jovens. Especialmente crianças de 12 anos como Tang San e Xiao Wu que já haviam alcançado o estado de anciões espirituais do 30º nível. Casualmente revelar isso para todo o mundo dos mestres dos espíritos seria universalmente chocante. Especialmente quando se tornando conhecidos na grande arena espiritual, talvez o rol dos espíritos fosse primeiro vir convocar cada um deles. Oscar perguntou curiosamente. Então que nomes nós iremos usar? O grande mestre disse. Mubai usará o seu original tigre branco dos olhos cruéis. Você ainda será o monopólio da salsicha. Quanto ao pequeno Sam, use grama prateada de 1000 mãos. O que você acha? Isso não soa bem, troque-o. Xiao Wu se apressou a dizer. Isso não tem estilo em lugar nenhum. Grama prateada é muito desagradável de ouvir. O grande mestre olhou para Tang San. Vendo que ele não expressou nenhuma opinião, em sua face ele não pôde evitar revelar um sorriso. Em relação a esse seu discípulo, o grande mestre sempre estava extremamente satisfeito. Então me diga, qual nome seria bom? Dai Mubai disse. Embora o pequeno San geralmente pareça sincero, ele realmente pode enlouquecer completamente, com um instinto assassino mais forte do que todos nós. Eu digo que chamá-lo de Azura de 1000 mãos é melhor. Azura significa demônio do massacre. Isso também pode ter certo efeito intimidador sobre o oponente. O grande mestre disse para Tang San. O que você acha? Tang San disse. Eu não me importo com isso, você decide, professor. O grande mestre disse. Então nós vamos te chamar de Azura de 1000 mãos ao quadrado. Mahon Gijun, eu também vou te ajudar a escolher um bom nome. O que você acha de nós te chamarmos de Fênix de Fogo Cruel ao cubo? O gordo sorriu maliciosamente. Muito obrigado, grande mestres. Esse é bom. Como eu posso dizer, eu também sou uma fênix. Oscar murmurou ao lado. Ele é uma fênix. Mas eu acho que chamá-lo de Fênix de Bordel é ainda melhor. O gordo disse indignado. Pequeno Al, você está me comprometendo deliberadamente? No momento Xiao Wu já havia dado um passo à frente e ficado diante do grande mestre, assumindo uma aparência lamentável. Grande mestre, então do que eu serei chamada, você deve me dar algo que soe agradavelmente, O grande mestre disse com um sorriso. Quando você usa a sua habilidade suave, seu corpo inteiro fica flexível como se não tivesse ossos. Somando ao seu espírito coelho e a habilidade confusão demoníaca, seria melhor se nós a chamássemos de coelho demônio de ossos flexíveis elevado a 4. Isso soa muito bem. Xiao Wu imediatamente sorriu alegremente. O espírito da Hongrong é o pagode de porcelana dos 7 tesouros. Não há nada que a descreva melhor do que porcelana dos 7 tesouros elevado a 5. Ao mesmo tempo isso também pode mascará-la um pouco. Afinal, esse é o espírito dos discípulos diretos da escola porcelana dos 7 tesouros. Quanto a Zuzukin, usar o nome do seu espírito é o mais adequado. Civeta infernal elevado a 6 é por si só um nome muito bom. Naquele instante, os 7 demônios da Shrek tinham seus próprios nomes. Tigre branco dos olhos cruéis Dai Mubai. Monopólio da salsicha Oscar. Azura de 1000 mãos Tang San. Fênix de fogo cruel Mahon Gijun. Coelho demônio de ossos flexíveis Xiao Wu. Porcelana dos 7 tesouros Ning Hongrong. Civeta infernal Zuzukin. Nenhum deles iria pensar que os nomes que eles escolheram nessa hospedaria comum iriam não apenas segui-los pelo resto de suas vidas, mas também ressoariam através de todo o continente. O time 7 demônios da Shrek poderia ser considerado ter sido realmente formado a partir naquele dia. Para se manterem na melhor condição, todos permaneceram na hospedagem para cultivar seu poder espiritual, esperando pelo cair da noite. No momento os 7 eram todos lutadores espirituais do nível ferro. Entre eles Dai Mubai tinha 3 pontos, Oscar tinha 0, Tang San por ter participado com Xiao Wu na de 1 versus 1 e na de 2 versus 2, consequentemente tinha 2 pontos. Mahon Gijun também havia prevalecido sobre seu oponente da última vez, com o maior número de pontos entre todos eles, já alcançando 10. Além disso, ele tinha 3 vitórias consecutivas. Xiao Wu, assim como Tang San, tinha 2 pontos. Ning Hongrong não tinha nenhum. Da última vez o oponente de Zuzukin havia sido o pequeno San e, desde que ela havia perdido a luta, ela não tinha pontos. Ir de lutador espiritual de ferro para lutador espiritual de bronze requeria 100 pontos. Para avançar para lutadores espirituais de prata era preciso 1000 pontos. A distância para o alvo desse segundo estágio de treinamento espiritual ainda era um caminho muito longo. Por Dai Mubai, Mahon Gijun e Zuzukin já serem todos classificados como alto nível em suas classes, somando aos seus próprios espíritos extraordinários, eles decidiram primeiro participar nas lutas espirituais de 1 versus 1, em seguida participar novamente nas de 2 versus 2. Essa quantidade de tempo era o suficiente para o efeito do Oscar aparecer claramente. Com o suprimento das suas salsichas grandes, o poder espiritual e a força física de todo mundo poderiam ser efetivamente reabastecidos. Comparados a mestres dos espíritos comuns se juntando a lutas espirituais, isso era uma vantagem ainda maior. Portanto, mesmo participar de 3 batalhas espirituais não era impossível, contanto que eles não gastassem muito poder espiritual nas primeiras lutas.
As terceiras habilidades espirituais de Tang San e Xiao Wu podiam ser ambas consideradas habilidades espirituais da melhor qualidade. Portanto, embora os dois tivessem acabado de atravessar para o 30º nível, eles ainda decidiram participar nas batalhas espirituais de 1 versus 1. Tang San já havia anteriormente derrotado Dai Mubai, então ele naturalmente estava bem confiante. Quanto a Xiao Wu que, contanto que chegasse perto do oponente, era muito difícil de resistir, também tinha total confiança. Os pontos fracos e desvantagens de Xiao Wu eram ambos extremamente claros. Sua vantagem era ser incomparável quando perto de oponentes de níveis similares ao dela, mas seu ponto fraco era que ela só podia lidar com um oponente. Quando os oponentes eram numerosos, era muito difícil para ela usar sua força, e quando a força física do oponente excedia o poder do seu arco de cintura, sua habilidade iria se tornar completamente inútil. Quanto a Oscar e a Ning Hongrong, eles só podiam esperar até todos terem participado nas batalhas espirituais de 1 versus 1 para novamente se juntar a eles nas lutas de 2 versus 2. Ao cair da noite, a grande arena espiritual fervilhava de ruídos e excitação como todos os dias. Uma multidão inquieta começou a se juntar de todas as direções. Como na maior parte da história, sempre eram as massas mais oprimidas que desfrutavam do entretenimento. Todos os dias esse lugar iria juntar um grande número de espectadores. Os mais ricos podiam obter o entretenimento definitivo ali. Mesmo se fossem os plebeus sem dinheiro, eles ainda eram igualmente capazes de assistir aos mestres dos espíritos competirem. Como resultado da grande arena espiritual ter alguns bilhetes especialmente destinados aos plebeus, extremamente acessíveis, contanto que as pessoas pudessem garantir comida e roupas, elas também gostariam de vir ali para assistir às competições dos mestres dos espíritos. Afinal, apenas ver um mestre dos espíritos era o suficiente para satisfazer a maioria das pessoas comuns. É claro que com o preço dos bilhetes tão barato, o que eles podiam ver eram apenas algumas lutas espirituais ordinárias. Isso era tudo. As lutas espirituais verdadeiramente maravilhosas eram exageradamente caras, mas nunca faltaram pessoas ricas dispostas a jogar dinheiro fora a cidade Suotuo. Somando as apostas hospedadas pela grande arena espiritual, essas lutas espirituais eram o cenário de batalhas secretas entre os ricos e os lordes. Agora já estava muito próxima a hora do início das lutas na grande arena espiritual. Não muito tempo depois, as lutas espirituais de 1 versus 1 e 2 versus 2 iriam começar. Uma vez que essas duas lutas espirituais terminassem, as mais maravilhosas batalhas de grupos iriam tomar o palco. Nesse exato momento, um grupo de 10 pessoas atraiu os olhares das pessoas se preparando para entrar na grande arena espiritual. Entre esses 10, 7 vestiam máscaras idênticas. As máscaras verdes pareciam um pouco engraçadas. Suas roupas não tinham nada em comum, tanto belas quanto planas. Esse grupo era precisamente os 7 estudantes da Academia Shrek, assim como os 2 diretores e o grande mestre. Dessa vez eles chegaram à 13ª arena espiritual. De acordo com o plano original deles, todos iriam um após o outro usar seus distintivos de ferro para se inscrever. Sob as instruções do grande mestre, as 5 pessoas participando tanto nas lutas de 1 versus 1 quanto nas de 2 versus 2 se inscreveram em 2 áreas e ao mesmo tempo explicaram que eles precisavam participar em 2 lutas. O funcionário arranjou para eles lutarem em certos momentos, para que as 2 lutas não se sobrepusessem. Ao mesmo tempo, todos separadamente alteraram os nomes nos distintivos de ferro, de seus nomes verdadeiros para os apelidos, usando os nomes que eles haviam decidido naquele dia. Apenas alterar o nome custou a cada um deles 10 moedas espirituais de ouro. Porém, como dessa vez eles não precisavam se registrar de novo, a despesa foi apenas esse montante. Contanto que eles obtivessem uma vitória numa luta espiritual, eles poderiam ganhar de volta a despesa. Tang San e Xiao Wu escolheram primeiro participar na luta de 2 versus 2, depois disso novamente se juntar nas de 1 versus 1, naturalmente se separando dos outros 5. Oscar e Ning Hongrong teriam que esperar Dai Mubai e Suzuki terminarem suas lutas de 1 versus 1. Portanto eles também foram primeiro para a área de descanso. Flender e Zhao Wuji seguiram o maior grupo para entrar na área de luta espiritual de 1 versus 1. O grande mestre seguiu Tang San e Xiao Wu para a área de luta espiritual de 2 versus 2. Como eles ainda iriam lutar mais tarde, a luta espiritual de 2 versus 2 da combinação 3-5 foi planejada como a segunda luta na área de lutas espirituais de 2 versus 2. Muito rapidamente chegou a vez dos dois. O grande mestre se sentou na arquibancada, junto dos numerosos espectadores. Para pessoas comuns hoje era um fim de semana, portanto havia especialmente muitos espectadores na grande arena espiritual. Essas arenas espirituais tinham ainda mais pessoas comuns. No momento a primeira batalha espiritual já havia provocado emoções e gritos que se elevavam e caiam em sucessão. Tang San e Xiao Wu naturalmente não tinham nenhuma fama. Quando eles andaram até o palco durante a declaração do anunciador, eles não receberam muitos aplausos. A seguir, vamos convidar os oponentes da combinação 3-5. Já tendo obtido 4 vitórias sucessivas nas lutas espirituais de 2 versus 2. A combinação gato e rato elevado a 7. Contando com a mais formidável força, competindo entre os anciãos espirituais, eles obtiveram um sucesso sem precedentes. Se eles forem capazes de prevalecer sobre os adversários, a combinação 3-5, então eles terão concluído 5 vitórias sucessivas. Talvez, da próxima vez que eles aparecerem na grande arena espiritual de Suotuo, eles irão entrar na área principal de lutas espirituais,
Essa é uma honra tremenda para lutadores espirituais. Combinação gato e rato. Ouvindo essas palavras, Tang San e Xiao Wu olharam um para a face do outro. Embora eles fossem incapazes de ver as expressões um do outro embaixo das máscaras, pela expressão nos olhos do outro, eles ainda viram pistas de um sorriso. Julgando pelo nome da combinação do oponente, os adversários de hoje seriam mestres dos espíritos do sistema agilidade e ataque. Quer fosse o gato ou o rato, a velocidade era o forte de ambos. Mas Tang San, como um mestre dos espíritos do sistema controle, era exatamente a nêmesis dos mestres dos espíritos do sistema agilidade e ataque. Sob circunstâncias onde o nível do oponente não excedia o dele por 10 níveis, os dois já tinham certa confiança. Muito rapidamente, numa explosão de aplausos entusiasmados, os oponentes da combinação 3-5 subiram no ringue de luta espiritual. Os dois mestres dos espíritos que chegaram eram um homem e uma mulher. A mulher era magra e alta, parecendo ter uns 20 e poucos anos, com cabelos curtos vermelhos fogo extremamente chamativos na cabeça, uma expressão afiada, os 10 dedos das mãos constantemente se movendo ritmicamente. Olhando para seus movimentos, Tang San imediatamente determinou que essa mulher deveria ser o gato da combinação gato e rato, já que Dai Mubai uma vez contou para ele que mover os 10 dedos ritmicamente era uma característica comum de todos os tipos de espíritos da família dos gatos. O homem tinha o corpo baixo e pequeno, mas contrário ao que Tang San e Xiao Wu anteciparam, ele era inesperadamente bem gordo. Até comparado ao Ma Hongijun, sua estatura era excessiva, seu corpo parecia como uma grande bola. Quer fosse sua cabeça ou seu corpo, ambos eram perfeitamente redondos. Apenas um par de pequenos e estreitos olhos dava às pessoas a sensação de um rato. A magra gata e o gordo rato davam às pessoas uma sensação um pouco ridícula. A combinação gato e rato subindo no palco naturalmente também observou Tang San e Xiao Wu em frente a eles. Quando eles viram que as máscaras que Tang San e Xiao Wu usavam, eles não puderam evitar encarar sem reação. Embora mestres dos espíritos participando nas lutas espirituais iriam de alguma forma esconder suas identidades, usar máscaras como essas ainda era um tanto raro. A magra jovem senhorita gato bufou desdenhosamente, escondendo a cabeça e mostrando o rabo elevado a 8, fingindo mistério. Quando a luta espiritual estava para começar, o humor dos espectadores o cercando já estava agitado. Em tal atmosfera entusiasmada, o anunciador não se atreveu a demorar, imediatamente declarando o início da segunda luta espiritual de 2 versus 2 da 13ª Arena Espiritual. Junto da declaração de início do anunciador, a combinação gato e rato simultaneamente usou seu poder espiritual, seus corpos mudando rapidamente. Após alcançar o 30º nível, quando os mestres dos espíritos animais conduziam o aprimoramento do corpo por espíritos, seus corpos mudavam ainda mais do que antes. Assim como Tang San havia antecipado, o espírito da jovem mulher era um gato. Lâminas afiadas foram instantaneamente ejetadas entre seus dedos, em sua cabeça várias mechas do cabelo vermelho clarearam até ficarem prateadas, as pupilas se tornaram verticais. A parte superior de seu corpo se agachou para frente, orelhas levemente eretas, nos braços apareceram uma camada de pelo prateado. Um anel de espírito branco, um amarelo e um roxo brilharam simultaneamente, 3 habilidades espirituais capazes de alcançar o nível de 1000 anos. Claramente as habilidades dos anéis de espírito dessa jovem mulher não eram comuns. Quanto à transformação do gordo rato, ela parecia um tanto ridícula. A boca se projetando para frente, ficando pontuda, produzindo vários bigodes de rato, abaixo de seu lábio superior 2 enormes dentes se sobressaíram. Os pequenos olhos foram de pequenas fendas para perfeitos círculos. O corpo redondo se agachando igualmente. Os antebraços ficando mais finos, afiadas garras pretas sendo ejetadas das pontas dos dedos. Seus 3 anéis de espíritos eram igualmente um branco, um amarelo e um roxo. Vendo o outro lado repentinamente revelar seus espíritos, Tang San e Xiao Wu também não hesitaram. Xiao Wu pulou no ar, ficando firme com um pé sobre o ombro de Tang San. O par simultaneamente soltou seus espíritos. 2 longas orelhas de coelho com pelo branco cresceram, pernas ainda mais finas somando a 2 olhos vermelhos. Essas eram todas as características de Xiao Wu. Comparado a antes, seus braços também tinham um pouco de pelo, mas muito mais fino do que a magra gata do outro lado. Igualmente 2 amarelos e um roxo, ao total 6 anéis de espírito abruptamente apareceram sobre a combinação 3-5, imediatamente causando comoção entre a audiência. Esses espectadores frequentemente assistindo lutas espirituais estavam naturalmente extremamente familiarizados com os níveis dos anéis de espírito dos mestres dos espíritos. 2 de 100 anos e 1 de 1000 anos, em anéis de espírito, a combinação 3-5 estava claramente acima da adversária combinação gato e rato. Os anteriormente extremamente otimistas espectadores do lado da combinação gato e rato imediatamente mudaram um pouco. Mas a atmosfera ficou ainda mais entusiasmada. Quanto mais os competidores se equiparassem, melhor seria o show. A audiência viu o poder dos anéis de espírito da combinação 3-5, então como a combinação rato e gato poderia não ver o mesmo? Mas a luta espiritual já havia começado, eles não tinham escolha a não ser lançar a flecha já na corda do arco. A magra jovem senhorita gato se pôs em ação, ambas as pernas se movendo rapidamente, toda sua pessoa como um redemoinho de vento rente ao chão, avançando na direção de Tang San e Xiao Wu, 2 anéis de espírito sobre seu corpo brilhando simultaneamente.
As garras afiadas em suas mãos balançaram em forma de cruz, 10 traços de garras prateados brilhantes dividindo o ar, simultaneamente atacando ambas as partes da combinação 3-5. Simultaneamente sua velocidade chegou a um nível assustador. A pressão do seu poder espiritual instantaneamente chegou ao seu máximo. Das duas habilidades espirituais, uma era velocidade, uma era o ataque das garras afiadas. Embora ele não soubesse os nomes, Tang San já havia julgado corretamente. Encolhendo seu ombro, Xiao Wu em seu ombro usou o poder para pular, planando no ar, avançando diretamente no rato gordo na parte de trás. Mas Tang San circulou ambas as mãos em frente ao seu corpo, os pés usando o seguidor do caminho dos fantasmas, as mãos diretamente empregando controlando o Grow capturando o dragão. Ele queria testar exatamente o quão forte o poder espiritual do oponente atualmente era. Luz e sombras passaram. O corpo de Tang San foi levado a cambalear e ele ficou secretamente assustado. Não era de se admirar que a combinação gato e rato foi capaz de ganhar 4 vitórias sucessivas. O poder espiritual dessa magra jovem mulher gato talvez não fosse nem um pouco inferior do que o nível de Dai Mubai. Felizmente Tang San usou o seguidor do caminho dos fantasmas junto com o controlando o Grow capturando o dragão, não apenas saindo do caminho, mas também contando com a força interna da sua habilidade Céu Misterioso para desviar o ataque da oponente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.